Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. Bom, e no tema desse vídeo a gente vai falar sobre a bacia do São Francisco, tá? Onde a gente tem o principal rio, né? O rio São Francisco, que vai dar nome à bacia, perfeito? Essa bacia, ela é dividida, né? Ela é subdividida em alto, médio, tá? Subbaixo e baixo, tá? São Francisco. Professor, por que eu preciso saber disso? Qual é a importância? Isso vai ser cobrado na prova? Bom, de fato, né, esses nomes, eles não são tão cobrados em questões de concurso. Mas o mais importante de vocês saberem sobre isso é que essa divisão, essa subdivisão dessa bacia, basicamente ela vai se dar, tá, por conta de usos, né, por conta de planejamento. É uma bacia que participa da história econômica do nosso país já há muito tempo, tá? Então ela já tem o seu uso, o seu desgaste bastante intenso, né, ao longo da história, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bom, o rio, tá? Ele tem nascente no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, tá? Município de São Roque, em Minas Gerais. A foz dele é entre Sergipe e Alagoas, perfeito? E aí ele tem uma importância econômica dentro desse cenário, né? Dentro da nossa história enquanto país. E antes mesmo da gente se tornar um país propriamente dito, tá? E a gente vai conseguir compreender um pouquinho a história dessa bacia a partir de observações e de percepções de nomes que são comumente dados, tá? A gente tem aqui o popular, né? Velho Chico, nome muito comum, nome utilizado, já foi nome, né? Muito falado em novelas, por exemplo. Mas a gente tem nomes, né, com uma conceituação um pouco melhor, que tem uma função muito mais importante dentro da geografia, tá? Primeiro ponto, primeiro nome, Rio da Integração Nacional. O que seria isso, professor? Por que Rio da Integração? Bom, como o nome já diz, ele vai integrar regiões importantíssimas do nosso país. Então ele vai fazer uma integração, né, do centro-sul brasileiro com o Nordeste. Ele vai fazer uma integração do nosso Sudeste, né? E aí separando as regionalizações que ocorrem no nosso país, que é uma temática para outro vídeo, tá? Ele vai integrar regiões economicamente muito importantes dentro do nosso desenvolvimento econômico. Então, o Rio da Integração Nacional é basicamente isso, tá? Porque o Rio São Francisco ele vai sair do Sudeste em direção ao Nordeste brasileiro. Rio dos Currais, esse nome aqui já é um pouquinho mais antigo, né? Rio dos Currais, porque ele foi um rio basicamente influente dentro do processo de interiorização do nosso país. A gente sabe que a interiorização do nosso território, a nossa ocupação, ela começa no litoral, e o processo de interiorização ele está diretamente conectado, né, ao deslocamento de rebanhos. Então, o Rio dos Currais é basicamente porque esses rebanhos, dentro desse processo histórico, eles se deslocavam à margem, né, desse rio. E aí, as criações bovinas, tá, eram realocadas dentro desse curso do rio, tá? E o Rio Nilo brasileiro, fazendo referência ao Rio Nilo, tá, no continente africano, um rio muito importante para o continente africano, porque ele passa por áreas desérticas, tá? Ele passa pelo deserto do Saara, e ele não seca porque ele tem sua nascente em áreas úmidas. O Rio São Francisco tem a mesma característica, ele não passa por um deserto, mas ele fornece, né, de recursos hídricos uma área do país que tem problemas, tá, nesse abastecimento, que tem uma grande quantidade de rios intermitentes. Então o Rio São Francisco ele vai atender necessidades populacionais na área do sertão. Por conta disso, ele é chamado de Rio Nilo brasileiro.
É um rio de planalto e lembrando, tá? Se ele é um rio de planalto, ele é um rio que tem grande capacidade de produção energética, né? Lembrando que a energia em hidrelétricas ela é gerada a partir de declividade e também do volume de água, do deslocamento de água de um determinado rio. Então, se eu tenho um rio de planalto, significa dizer que esse rio tem quedas d'água. E essas quedas possibilitam a operação de usinas hidrelétricas, perfeito? O rio principal é um rio perene, embora ele tenha alguns afluentes intermitentes, tá? Esse rio principal é um rio perene, e a gente vai entender a função do Rio São Francisco quando a gente for falar de transposição desse rio. Bom, ele é importantíssimo para a geração de energia em grande escala, tá? Principalmente a partir da segunda metade do século XX. A gente vai ter ali, né, o JK dando um pontapé, alavancando a produção energética no que diz respeito a usinas hidrelétricas no Brasil, tá? Então a gente vai ter ali no começo da segunda metade do século XX, a gente vai ter essa disseminação de projetos de instalação de hidrelétricas. E aí a gente tem usinas importantes, tá? Como a de Sobradinho, a gente vai ter a de Itaparica e a gente vai ter a do Xingó. Perfeito? Bom, esse rio também ele é fundamental para a nossa agropecuária, tá? Ele é fundamental para projetos de irrigação. Então, o Rio São Francisco ele vai atuar como um fator determinante para a agricultura irrigada, né, em áreas de escassez de recursos hídricos, perfeito? Então, a gente vai ter o projeto de irrigação do eixo Petrolina-Juazeiro, tá? Que vai ter uma grande participação na exportação de frutas tropicais sob forma de polpa, tá? Também no projeto de exportação, de produção, tá? De uvas. Então a gente consegue entender a eficácia hídrica dessa bacia, a eficácia hídrica do Rio São Francisco, já que vai abastecer áreas do Brasil que têm problemas de recursos hídricos. Bom, sobre os problemas ambientais, tá? Como é um rio que ele tem, ao longo da história, um processo de ocupação, né? Um processo de desenvolvimento e de mudança no espaço geográfico, a gente vai ter uma série de desmatamentos ocorrendo por conta de atividades mineradoras, ocorrendo pela participação, pela presença, tá? De represamento desse rio para a instalação de hidrelétricas, tá? E a gente sabe que o desmatamento de matas ciliares vão acabar promovendo, né, um assoreamento desse rio. O que seria basicamente isso, professor? Um acúmulo de material no leito desse rio, tá? A gente vai ter esse rio, né, com uma grande carga de contaminação por metais pesados, principalmente a partir dos desastres ambientais de Brumadinho, tá? Onde a gente vai ter ali, dentro dessa região do São Francisco, atividade mineradora muito intensa, e esse rio vai acabar se contaminando por conta, não só por conta desse rompimento da barragem, tá? Mas por conta de garimpos irregulares, a gente vai ter a presença de mercúrio, tá? O mercúrio ele é muito importante no que diz respeito ao garimpo, porque ele tem como principal função agregar, né, esses metais, e aí fica mais fácil para a atividade da mineração, perfeito? E o mercúrio ele é um importante contaminador da cadeia alimentar. Tá? Porque o peixe que a gente vai comer, se esse recurso hídrico já está altamente contaminado por mercúrio, esse peixe vai se contaminar e a gente vai acabar também ingerindo uma grande quantidade de mercúrio. A gente vai ter também, né, o despejo de esgoto sanitário. Esse despejo ele vai acabar poluindo, né, esse rio.
O despejo de esgoto sanitário é uma verdade, tá? É uma realidade dentro das bacias hidrográficas brasileiras. Então, basicamente, a gente tem todas as bacias hidrográficas sofrendo o processo de despejo irregular de esgoto, tá? Isso é uma constância, isso não é só culpa da população. Algumas empresas elas têm culpa, né, no que diz respeito ao tratamento. Outras empresas elas tentam tratar essa água, né? E a partir desse tratamento, quando essa água vai voltar para o rio está poluído porque nem toda a população tem essa rede de esgoto conectada às estações de tratamento. Tá? Então esse despejo é uma realidade das bacias hidrográficas, principalmente as bacias que têm um grande desenvolvimento, né, populacional no seu entorno. Tá? Então, essas áreas de bacia que são altamente ocupadas, que têm um adensamento populacional muito grande, elas têm um problema muito sério com o despejo de esgoto sanitário. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.